Você crê nos milagres de Deus? Verdadeiramente? Glória a Deus. A palavra do Senhor te ensina, nos exorta, nos estimula a vivermos por fé. Viver essa dimensão é compreender quem é Deus, o seu cuidado, o seu poder, o seu amor por você, por mim, por cada um de nós. Se existe algo que honra o nome de Deus, é a fé. E algo que desonra o nome do Senhor é a incredulidade. Abram, por gentileza, queridos, a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6. Nós vamos fazer uma breve meditação. Marcos, capítulo 6, verso 1. Assim está escrito. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, queridos? Pastor, mas hoje o senhor pediu, por que você não pede? Porque o louvor fica 20 minutos, meia hora em pé, filho. Aí eu falo para o pessoal ficar em pé de novo, entendeu, Paulo? Hoje, como a gente ficou sentado, a gente fica em pé agora. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Comigo, escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse, comigo novamente, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Pode sentar, filho. A tua palavra é tão poderosa, que sustenta todo este universo. Diante desta palavra nós nos coramos de vergonha, porque não poucas vezes estamos como estes, incrédulos, frios, apáticos. Deus, o Senhor nos chama a viver uma efervescência espiritual. O Senhor nos chama para vivermos por fé, não por vista. Sermos guiados segundo os teus mandamentos, as tuas promessas, o teu ser e o poder que há em teu santo e glorioso nome. E isso redunda numa vida que não vive ansiosa, deprimida, opressa, amedrontada, atemorizada, aterrorizada. Não, Senhor. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nos leva a vivermos numa liberdade, porque vivemos mediante aquilo que está estabelecido nas suas sagradas Escrituras. De fato, nós muitas vezes falamos que somos pessoas de fé, mas efetivamente, no dia mau, no dia de pagar um boleto, no dia da adversidade com os nossos filhos, nosso marido, nós titubeamos na fé. E eu quero te pedir então, Deus, que o Senhor possa continuar nos iluminando, dirigindo, fortalecendo de uma maneira extraordinária em Cristo Jesus. Amém. Queridos, você pode imaginar a força desta palavra do evangelista quando ele diz, não pôde ali fazer nenhum milagre? Alguém pode limitar Deus? Deus pode ser limitado por algo? Aquelas perguntas, aquelas que as pessoas ficam falando, pastor, Deus pode todas as coisas? Pode. Então ele pode construir uma pedra tão pesada que nem ele pode suportar? Filho, Deus pode fazer tudo e ele não faz nada que seja contrário à sua natureza. Ele não pode fazer nada que seja contrário ao seu caráter. Ele não pode fazer nada que seja contrário àquilo que é perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Não pôde fazer ali nenhum milagre. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi limitado. O que este texto está dizendo não é que ele não pôde, ele não quis fazer nenhum milagre. Ele propositalmente, intencionalmente, para ensinar a você e a mim, para nos ensinar, queridos, o que é fé, ele na sua terra natal, por conta da incredulidade dos seus parentes, daqueles que viram ele jogando bolinha de gude, soltando pipa, aqueles que viram ele crescer,
O texto é muito claro, não é esse o filho de José, de Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, viveram com Jesus. Jesus jogou bola com eles. Jesus era igual a você, igual a mim. Ele foi uma criança, exceto pelo pecado. Então o texto vai dizer que ele não pôde fazer milagres porque a incredulidade fere o caráter de Deus. Por isso que a Bíblia é tão enfática. Vou pedir para os adolas aí ficarem assistindo aqui, o pastor. Isso. Escute, filhos. Ele não pôde fazer porque a incredulidade fere o caráter de Cristo. Meus amados, não tem como nós falarmos assim, eu vou separar o domingo do Senhor, porque é o dia do Senhor, louvado seja Deus por isso, e você passar 6 dias, queridos, na internet, no entretenimento, fazendo os seus afazeres, desconectado das coisas de Deus e dizer, eu sou um homem de fé. Não, você não é. Você está quase um religioso. Quando eu estou no culto, eu estou bendizendo o nome de Deus, e quando eu vou para casa, na hora do almoço, eu agradeço o Senhor. Quando eu vou conversar com minha esposa, eu vou conversar segundo, queridos, os fundamentos de Deus. Ou seja, eu vivo constantemente a verdade de Deus, a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Então, o Senhor vai nos dando uma robustez espiritual. O Senhor vai nos dando maturidade espiritual, um entendimento espiritual, compreensão espiritual. Queridos, o discernimento espiritual é reflexo de uma vida de comunhão com Deus. Por isso que, dona Leomísia, eu gosto de sentar com aquelas senhoras do cocó, assim, aquelas tipo assembleanas. E às vezes você conversa com essas senhoras que são mulheres de oração espetaculares. E tem mulheres que são semi-analfabetas, mas quando elas abrem a boca, você vê a virtude de Deus por meio da vida dessas mulheres. Você vê a virtude da graça de Deus por meio destas mulheres. Quem conhece aqui a Dona Francisca? Levante a mão. Dona Francisca, mãe do Cocar, da Jaque, da Aurelene. Uma senhora simples, zeladora da IPLS. Eu era presbítero lá, presbítero Paulo. Eu era presbítero lá. E quem conhece a igreja presbiteriana no Lago Sul? Eu fui seminarista por lá, e lá tinha um quiosque. A Dona Francisca, uma mulher simples, zeladora da igreja, e lá tinha um quiosque. E lá eu vi o palco da graça e da glória de Deus, porque não poucas vezes eu testemunhei e presenciei as mulheres chegando de Mercedes na PLS, com as suas BMWs, para sentar, para falar com a Dona Francisca. Quem faz isso? Deus. Quem manifesta essa graça? Deus. Porque Deus opera o seu poder na simplicidade, na humildade e no reconhecimento da sua grandeza. Por isso o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto é extraordinário, ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se. Quem se admirava? Jesus se admirava da incredulidade deles. Quando Cristo ressuscitou, ele repreendeu seus discípulos em 2 áreas. Dureza do seu coração e incredulidade. A dureza do coração é a incredulidade é a dureza do coração, é quase que a mesma coisa. Meus amados, e às vezes você vai conversar com pessoas mais tradicionais ou religiosas, e a oração que a pessoa faz é quase que uma desculpa para não se entregar em fé, dizendo, tu sabes, Deus, o Senhor é soberano, se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser fazer, tudo isso é verdade. Claro que Deus é soberano, é claro que em última instância é Deus que faz, deixa fazer, a gente não determina nada para Deus, isso tudo é verdade. Mas entenda uma coisa, queridos, muitas das orações de pessoas que não têm a vivência da graça, a vivência do poder de Deus, é uma desculpa. Oh Deus, aqui está o presbítero Pérez, se o Senhor quiser curar, ele estava esses dias na UTI, se o Senhor quiser curar, bonito do ponto de vista teológico, mas com um pouco lastro espiritual. Eu peço com ousadia. Se Deus disser sim, eu digo glória a Deus. E se Deus disser não, eu digo glória a Deus.
Queridos, Hebreus vai dizer, cheguemos com ousadia na presença de Deus, no altar de Deus, porque Jesus Cristo foi homem de dores e Ele se compadeceu das nossas dores e Ele sabe o que é quando um homem está em aflição. Queridos, os momentos das lutas e das tribulações são os momentos mais perigosos para a gente titubear na fé, porque a gente começa a questionar a bondade de Deus, a gente começa a questionar o poder de Deus, a gente começa a questionar porque eu estou em pecado, etc, etc, etc. Queridos, muitas coisas passam na sua mente e no seu coração, e é um momento de guerra. Entenda uma coisa, queridos, que no deserto, mais do que nunca, nós precisamos nos posicionar em fé, nos posicionar em santidade, nos posicionar em fervor, na busca por Deus. Porque nesse dia, o maná vai cair do céu. E no dia seguinte o maná cairá do céu. E depois o maná continuará caindo do céu, dia após dia, queridos. Porque quando nós não temos as provisões materiais, pessoais, o Senhor é aquele que multiplica do pouco. Ele faz muito. O texto é claro em declarar que quando eles saíram do deserto, entraram na terra prometida, diz exatamente assim, imediatamente o maná cessou. Queridos, deixa eu repetir isso para você, no momento das suas lutas, no momento das suas dificuldades, no momento da sua tribulação, mais do que nunca você deve buscar a face e a glória de Deus em oração, em jejum, em consagração, terça da vitória, estando aqui conosco, queridos, porque Deus revela o seu poder no momento de dificuldade. Mas o que acontece na maioria das vezes? O que acontece na maioria das vezes? Nós ficamos mornos. Aí a gente vem para a igreja como um ritual. É mais um domingozinho. Ai, a vida está difícil. Olha para o irmão, o louvor foi chatinho hoje, hein? Olha ali a irmãzinha com aquele shortinho. Ô filho. Ô meu amado. O eterno. Cantamos essa canção, Monique, sem combinar. Basta uma palavra para que os montes se removam. O centurião, ele disse, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. É verdade que meu servo está enfermo. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo para o meu soldado, ele fica, ele vai. Então, basta uma palavra do Senhor para que meu servo seja curado. Ei, queridos, o Senhor agora, basta uma palavra dele para mudar a sua sorte. Basta uma palavra dele para ele mudar a sua estrutura. Basta uma palavra dele para ele mudar, queridos, a sua vida ou aquilo que você não pode fazer, queridos. Basta uma palavra do Senhor. Eu concluo. Os sinais seguem os que creem. E a vida é incrível. Henry Ford, eu acho que é dele essa frase, ele diz assim, se você crê que você pode, você pode. Se você crê que não pode, você não pode. De toda forma, você está correto. E aí, claro, que ele está falando sobre uma ótica mais humana, não é espiritual, ele está dizendo, se você crê que pode realizar um grande sonho, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, se esmerar, você vai se dedicar, você vai perseverar, etc, etc. Se você crê que não pode, o que você vai fazer? Nada. Aí, não dá, nada não produz nada. E aí depois, passar um tempo, está vendo, estava certo, não aconteceu nada. Claro, você não fez nada, filho. 1 milhão multiplicado por 0 é 0. Então, pegando um paralelo aqui, só para ilustrar essa ideia, é que os sinais seguem os que creem. Se eu creio no poder de Deus, na glória de Deus, na unção de Deus, naquilo que o Senhor prometeu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Se eu creio que a Bíblia diz que eu vim, Jesus Cristo veio para dar vida abundante, então eu quero usufruir desta verdade. Porque eu sou bom? Não, porque Deus é bom. Porque eu sou forte? Não, porque Deus é forte. Porque eu faço maravilhas? Não, porque o Senhor faz maravilhas. Então se Ele diz que eu vim, Jesus Cristo, para que tenhais vida abundante, eu quero ter essa vida abundante. E como que eu faço isso? Mediante a fé.
A fé estabelece o limite, o teto daquilo que você vai fazer. Deixa eu repetir isso para você. A nossa fé é o teto da onde a gente chega. Se a minha fé é desse tamanho, eu vou chegar até que altura, gente? E se é desse tamanho? E aí, queridos, quanto mais eu vivo em Deus, quanto mais eu creio no Senhor, mais Ele move, mais Ele age, mais Ele se manifesta. Mais eu creio, mais glória, mais fogo, mais consagração. De glória em glória, nós somos transformados à imagem de Deus. A incredulidade produz a ausência de milagres. Você já viveu algum milagre em Cristo? O fato de você estar aqui é um milagre, você pode ter certeza. Porque ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo poder do Espírito.